Graça e paz, meus irmãos em Cristo. Você que está me ouvindo pela primeira vez, pela segunda vez, talvez você pode discordar de mim, não concordar, não importa. Hoje você pode discordar, mas amanhã você pode entender. Você pode conhecer. O título da mensagem é essa: religião não salva ninguém. Então não adianta você dizer a minha religião, ou a minha igreja, porque eu era católico. Amém. Você era católico? Amém. Eu era espírita? Amém. Agora eu sou da Assembleia. Agora eu saí da Assembleia e fui para a congregação. Lá eu batizei de novo. Agora eu saí da congregação e fui para sétimo dia. Lá eu batizei de novo. Continua. Religião não salva ninguém. Porque, na verdade, tanto faz um terreiro de macumba, candomblé, umbanda, quindombanda, centro espírita, igreja católica, igreja evangélica. Deus não está em nenhum desses lugares. Deus não frequenta nenhum lugar desse. Não adianta você fazer aquelas cantarolas, fazer aqueles textos, abrir a Bíblia e falar, tá? Deus não está nesse lugar. Mas como, irmão Nilson, Deus não está? Mas não sou eu que estou dizendo. Quem está dizendo isso é esse verdadeiro livro. Este livro está dizendo, eu vou só citar 2 lugares para você. 17 e 24 de Atos. Deus não habita em templo feito por mão de homem. E essa chamada igreja foi feita por quem? Apareceu sozinho? Apareceu lá. Nem as pirâmides não foi feita sozinha. Teve ali a mão humana. Onde existe mais? Atos capítulo 7, versículo 47 e 48. Nem mesmo no templo de Salomão Deus não habitou. Que casa vós edificarás para mim? Não tem. Deus nunca habitou em templo, em casa nenhuma. Deus habita no espírito do homem. Por isso que São Paulo diz no capítulo 8, versículo 9. Aquele que tem o Espírito de Deus, esse tal, ele é de Deus. Então você precisa ter o Espírito de Deus sobre a sua vida. Se você tem o Espírito de Deus habita. Porque no capítulo 8 e versículo 26, o Espírito Santo é Ele quem testifica. É o Espírito Santo quem nos ajuda a nossa fraqueza. É o Espírito Santo quem nos ajuda como aproximar de Deus. É o Espírito Santo quem procede, quem está na nossa vida. Porque essa carne nossa, ela é mal. Não adianta você dizer, mas eu nasci dentro da igreja. Você pode ter nascido dentro da igreja. Seja ela qual for. Não adianta você mudar dessa e ir para lá. Eu comecei no espiritismo, vou vir para a igreja católica, eu fui para a igreja Assembleia, eu fui para tal igreja, tal. Você pode passar para 100 igrejas. Igreja não, sem movimento. Porque igrejas são nós, são vidas. E são tudo igual. Eu quero contar um simples caso que eu vi esses dias agora, o meu cunhado me contando. Na firma que ele trabalha, tem uma jovem. Essa jovem já foi, me parece, do Evangelho Quadrangular. Ela cantou, ela cantava, fazia parte do louvor. Aí ela saiu, abandonou. Aí ela viveu para lá, viveu para cá, arrumou um namorado, o namorado é católico. Ela foi na igreja católica, algumas vezes com o namorado, mas não se sentiu-se muito bem. E tal. E uma amiga falou para ela assim, vamos no terreiro, num terreiro de Umbanda. Não vou nesse lugar. Vamos, você vai ver, o conto é bom. E ela disse que foi. E quando chegou lá, ela foi muito bem recebida, e a mulher revelou toda a vida dela. Falou
tudo o que estava acontecendo com ela, colocou a mão na cabeça dela, fez ali uma reza, uma oração ali, e falou de Deus para ela. E ela falou no outro dia do serviço: você precisa de ver como eu saí de lá aliviada, sentindo uma paz no meu espírito depois que eu saí daquele terreiro. E aí, o que eu vou falar? O que você vai falar? Não, mas... Porque a maior parte do povo evangélico coloca esses lugares como os piores lugares. E os melhores lugares, eles colocam onde eles estão. Mas você vê que o que faz os espíritas não faz o evangelho. O que os evangelhos faz? O que eles sabem fazer é tirar do povo. Tirar, e o que eles fazem com o dinheiro que eles tiram? Eles constroem hospital, constroem escola, constroem posto de médico. O que eles fazem com o dinheiro? Compra emissora para fazer propaganda dos ministérios deles. Compra avião para não depender mais de esperar no aeroporto. Compra carros blindados, segurança, mansões, fazendas, viagens, tal, comidas e assim por diante. Investe tudo nele e na família deles. É o que ele sabe fazer. Agora você olha para o espiritismo, vê asilo espírita, escola espírita, hospital espírita, lugar de caridade espírita. Eu fui levar uma cesta base num salão espírita, um camarada aí me falou assim, um certo pastor aí falou assim: você tem que levar nas igrejas evangélicas, não levar nesse lugar. Eu falei: o que os evangélicos fazem para o povo? Não faz nada. O que sabe fazer é tirar do povo, enganar o povo e aterrorizar o povo. Traz um terror sobre o povo. Então você que está me ouvindo nesse momento, talvez você pode discordar de mim, mas eu falo com conhecimento. Eu não estou dizendo que eu sou melhor do que você, mas não estou dizendo que quem está dentro de um terreiro de macumba, quem está dentro de um candomblé, quem está dentro de um terreiro, de um centro de mesa branca, quem está dentro do catolicismo, quem está dentro de qualquer religião, não vai herdar a vida eterna. Quem sou eu para dizer isso? Este livro só diz assim, que nós já viemos a este mundo salvo. Nós não precisamos fazer nada para ser salvo. Ser salvo não, para herdar a vida eterna. Porque salvação é uma coisa, reino de Deus é outra coisa, e vida eterna é outra coisa. E eles fazem uma salada só. O que é salvação? É limpeza da mente. Você está dentro de uma denominação que te escraviza você. Eu posso chegar em você e mostrar a verdade para você dentro deste livro, e você pode vir para a graça e pode ser salvo dessas mentiras religiosas que tem te escravizado por muito tempo, como eu fiquei 43 anos escravo da religião evangélica. E hoje eu fui liberto porque eu ouvi, e 10 e 17 de Romano, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A religião? Ouvir a verdadeira palavra de Deus. Então, meu irmão, salvação é libertação da mente. Salvação é você ser liberto. Te liberta você aqui, ó. Quando fala coração, não é o coração que bombeia sangue, é o coração, é a sua mente. Quando o apóstolo Paulo diz para o carcereiro, crê, lá no capítulo 16, versículo 31 de Atos, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, é que ele vivia debaixo de uma escravidão religiosa romana.
ele servia um Deus romano e ele tinha que seguir os mandamentos de Roma. E quando Paulo diz para ele, se você crer, você vai ser salvo disso, vai limpar a sua mente, o seu entendimento, não vai ter mais um véu para te cobrir. Conforme Moisés, a Bíblia diz que aquele povo que estava em Moisés estava com um véu coberto sobre ele. Mas quando Cristo veio, o véu foi desvendado, foi tirado. Por isso que houve essa contenda, eles não aceitavam, porque eles preferiam ficar na escravidão de Moisés do que com a verdade de Cristo. Então, o que eu estou te ensinando neste momento, e você me ouve e preste bem atenção. Você, para ser, ou para ter a vida, para ser salvo, você precisa primeiro abrir a sua mente. Ah, mas eu sou um presbítero. Eu sou um presbítero. Eu sou evangelista. E eu, quem eu era? Eu cheguei à escala mais alta lá dentro. Eu cheguei à escala mais alta que você possa imaginar dentro do meio evangélico. E eu estou aqui. Hoje eu não sou pastor, não sou nada. Peguei tudo, joguei num vaso sanitário e... Porque tudo isso é uma enganação, é uma mentira. Por quê? Porque eu fui salvo pela mente. Quando Deus abrir o seu entendimento, abrir a sua mente, você vai entender, como diz Jesus, João 8:32, conhecerei a verdade. Quando você conhecer a verdade, porque você não conhece a verdade, você conhece a religião. Você conhece a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é a religião que você conheceu, seus pais te levaram, você está levando seus filhos, escola dominical, você se tornou um presbítero, evangelista, um diácono, mas a sua mente continua fechada. Você é um escravo religioso. E Deus pode te abrir o entendimento, como Paulo pregou para aquele carcereiro. Naquela mesma noite, Paulo foi para a casa daquele carcereiro e ele entendeu que Paulo era um homem transformado por Cristo e ele creu no verdadeiro evangelho da graça. E reino de Deus? Reino de Deus não tem nada a ver com salvação. Os camaradas chamados pastores dizem assim, irmãos, 6:33, buscai, Mateus, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmão, a Bíblia está dizendo que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Você não pode ir em festa, você não pode ficar em casa, você dependendo, se o patrão te pedir para você fazer a hora extra, você não faz, você tem que estar aqui, ó. A Bíblia está dizendo buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É estar socado lá dentro desses movimentos, desses barracão, desses curral, dessas gaiolas, desses assalpão, dessas arapucas. Eu vivi preso dentro dessas arapucas e muitas vezes, mesmo eu não tendo conhecimento, eu ficava tão indignado por ver tanta aberração, tanta tolice que eu pegava minha esposa e meu filho e saía lá de dentro. Vendo gente soplando na cara do outro, derrubando, vendo pessoas pondo a mão, empurrando, derrubando. Eu nunca vi isso aqui dentro. Eu nunca encontrei isso. Eu catava minha família e saía lá de dentro. Passava 3, 4, uma semana sem aparecer lá. Tanta burrice que eu via lá dentro. Eu não tinha conhecimento da graça. Então você, que talvez é levado por esses movimentos, por essas campanhas mentirosas, que não existe campanha, e você acredita nessas coisas, passa a ser liberto. O que é o reino de Deus? O reino de Deus. O apóstolo Paulo foi bem claro, Romanos 14:17, que o reino de Deus não é comida e nem é bebida. Então não é comer, não é beber. O reino de Deus, ele é alegria, gozo e paz. E Jesus, no capítulo 17, ali, e versículo 20 de Lucas, e 21, Jesus andando, foi deparado com um grupo ali de judeus, ali, fariseus e tal. Mostra-nos o reino de Deus. Onde está o reino de Deus? Qual foi a resposta de Jesus? O reino de Deus não está lá, nem está acolá. O reino de Deus está dentro de vós.
Se você tem gozo, tem alegria, tem paz na sua vida, você tem o reino de Deus. Como esses camaradas ficam aí dizendo, irmão, lá no capítulo 6 de Coríntios, versículo 10, diz que os ladrões, os afeminados, os mentirosos, os adúlteros, né, os beberrão, não herdarão o reino de Deus. O que é reino de Deus? É ter alegria, gozo e paz. A vida eterna é o Espírito. É o seu Espírito que é salvo. Essa carne, João 6,63, para nada serve, para nada aproveita. Não adianta você fazer jejum, não adianta você ficar aí prostrado em oração. A oração serve para quê? Para que serve a oração? Você ficar aí prostrado aí. Onde existe isso dentro da Bíblia? Quem fazia isso eram os judeus. Onde existe aqui dentro da Bíblia horário, dias de oração? Jesus disse nos capítulos 6 de Mateus e 5, quando orai, quando não tem data. O que ele falou? Faça o que é isso? Só você e Deus. Entra no teu aposento e ora em espírito. E você olha para Efésios capítulo 6 e versículo 18. O apóstolo Paulo diz que a oração é feita em espírito. Não é em oh Senhor, é em espírito que é feita a oração. Porque Deus é espírito. E você ore a Deus em espírito. Fale com Deus em espírito. Qual é o princípio da oração? A primeira coisa que você tem que fazer quando você orar, você tem que pedir para Deus tirar Deus, olhar para dentro de você. Quem é você? Olhar para dentro de você, pelas suas faltas, pelas suas falhas. Retirar de você toda a impureza que tem dentro de você. E depois você agradecer a Deus pela comida, pela família, pela sua saúde, por tudo. Essa é a verdadeira oração. Não é o que diz lá Jeremias 3,33, clama a mim, ali é para Israel. Buscai-me e me acharei quando me buscai de todo o vosso coração, 29 e 13. Não é de Jeremias, não é. Isso foi para Israel. Mas nós somos diferentes. Então você, meu irmão e minha irmã, você já veio do céu, se revestiu de carne. Nós podemos olhar para Hebreus capítulo 2, versículo 14, que o Espírito se reveste de carne. O Espírito, ele vem de Deus. Quando ainda no ventre da mãe, começa aquele ser que quando ganha vida o Espírito vem e entra. Quando o Espírito entra, a partir daquele momento, aquele Espírito ele já veio puro do céu, de Deus, e entra naquela vida. Aquela vida pode se tornar um bêbado, um cachaceiro, um prostituto, um assassino, pode se tornar tudo o que ele quiser. Mas se ele veio de Deus, ele volta para Deus. Porque é seu espírito que volta para Deus. Lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, o espírito volta a Deus. E a carne volta à terra e vira terra. Acabou. Aí, alguns espertão dizem, mas e a alma? Eu te pergunto, o que é alma? Você talvez está há 50 anos dentro da Assembleia de Deus, aí não sabe o que é alma. Porque ninguém nunca te ensinou ou não te ensinaram porque nem ele sabe. O que é alma? A alma opera junto com a sua carne. A alma é seu raciocínio. Não, mas a alma... Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. A alma do pai é minha, a alma do filho é minha, a alma que pecar ela morre. O que é morrer? Deixar de existir. Não, irmão, mas um dia nós temos que prestar conta. Prestar conta do quê? Espírito não presta conta. Espírito não contamina. Espírito não tem tamanho, não tem sexo, não tem cor. Espírito não tem nada que presta. Agora, irmão, e como é que a Bíblia fala que vão ser jogados num lago de fogo? Não, pare com essas coisas. O que é inferno? Inferno é sepultura, o Hades, Seol. O que é isso? Olha no dicionário. Pergunta para o Google. É sepultura.
Pare com essas mentiras, com essa enganação, inferno, inferno. Olha para Jeremias capítulo 7, versículo 31. Deus disse, eu nunca queimei e jamais me passou pelo coração de eu queimar alguém. Está lá em Jeremias. Agora, você que está me ouvindo, que é um pastor, um teólogo, que eu também fui, graças a Deus eu fui liberto de todas essas coisas. Professor de escola dominical, eu escrevia. A escola dominical, eu que escrevia. Então, todas essas coisas eu me libertei disso e hoje eu prego a graça. Hoje eu sei que nós já viemos a este mundo salvo. Passemos por um tempo, como disse lá em Jó, capítulo 14, versículo 5. Nós temos um tempo determinado aqui na terra. E depois esse espírito volta para Deus, esse corpo volta para a terra e se torna terra. E acabou. Lá em Eclesiastes capítulo 9, versículo do 5 ao 10, fala que os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, porque a sua memória foi entregue ao esquecimento. Ele não se lembra de nada mais do que aconteceu aqui na terra. Não tem lembrança. Como vai ser julgado do quê? O que vai julgar ele o quê? Se a própria Bíblia, o próprio ali, capítulo 8 de Romanos, nenhuma condenação há. Há condenação para nós que estamos em Cristo? Que condenação que há para nós? Condenação já foi para o judeu. Deus condenou judeus. Deus não tem nada com gentil. Gentios são um povo privilegiado. Teve esse privilégio de alcançar, por intermédio de Paulo, a vida eterna. O Espírito vem de Deus, o ladrão que estava à direita. Ah, mas o ladrão se arrependeu do quê? Aonde ele fez alguma confissão de arrependimento ali? Ele só reconheceu Jesus como Senhor. Ainda hoje, eu te digo hoje, tu estarás comigo no paraíso. E o outro não reconheceu. O outro zombou. Então esse ladrão já estava determinado. Então não adianta, você olha para uma pessoa que está dentro de um terreiro de macumba, dentro do catolicismo, dentro de um bar bebendo, dentro de uma casa de prostituição, uma prostituta, tal. Quem é você para apontar o dedo para ela? Quem é você para dizer que ela não vai? Ela não está dentro da igreja, ela não dá o dízimo, ela não participa de ceia. Que ceia? Não existe ceia. Ceia é janta. Pão com suco, que é o que se faz por aí, esse pãozinho com suco aí, isso é uma aberração. Então, meu irmão, talvez você pode discordar de mim. Talvez você pode não querer concordar, não importa. Mas um dia, Deus vai te abrir o entendimento. Começa a me assistir. Eu tenho aí quase 200 mensagens no meu canal. Começa a me assistir e me acompanhar, porque eu falo com conhecimento, porque eu conheço este livro. Eu sei muito bem, esse livro eu conheço ele de Gênesis, Apocalipse. Conheço 3 tipos de teologia. Conheço 12 mestrados eu fiz. Li centenas e centenas de livros de biografia dos maiores ministérios, aí de pastor internacional, pastores aqui do Brasil, desses grandes pastores. Eu tenho um conhecimento, falo com conhecimento. Então você me assista. Todos os dias eu tenho mensagem. Você pode pegar as mensagens antigas, tudo o que você quiser saber. Você alcança. Pecado, onde está o pecado? Eu tenho uma mensagem. Onde está dízimo? Eu tenho umas 3, 4 mensagens. Dízimo não existe. Dízimo era comida. Não existe. Onde está isso? Onde está? O que você quiser saber, você encontra neste meu canal Verdadeira Graça. Inscreva neste canal, curta esta mensagem. E eu estarei muito grato por você inscrever no meu canal e me acompanhar e aprender comigo. Eu não estou aqui para defamar ninguém, nem xingar ninguém.
falar contra alguém, porque eu também passei por isso. Eu discordei quando eu comecei a ouvir os pregadores da graça. Eu discordei, eu não concordei com eles, mas devagar Deus foi me abrindo o entendimento e eu cheguei à conclusão que a graça, que Paulo foi chamado para pregar o verdadeiro evangelho da incircuncisão. Enquanto Pedro pregava o evangelho da circuncisão, Paulo pregava o evangelho da incircuncisão. Fique então com esta palavra. Eu vou ficando por aqui. Que Deus conceda esta graça sobre a sua vida. Eu fico muito feliz por você ter me assistido. Faça isso para os seus amigos. E eu estarei todos os dias trazendo. Se você tem algum comentário a fazer, pode colocar aí no rodapé. Eu estarei respondendo na mensagem. Graça e paz para todos. Até breve.